Então, sobre a competência, o que nos resta falar é sobre o critério da competência, o critério territorial, e temos ainda que distinguir competência absoluta, competência relativa e ver as consequências da incompetência. É o que nos compete falar hoje, tá? Então, vamos lá, vamos ao critério territorial de determinação da competência. Critério territorial de determinação da competência. Nós temos aqui uma regra geral que é estabelecida no artigo 46 da Constituição Federal. E essa regra geral nos passa a ideia de que a demanda, em se tratando das matérias que nós vamos ver, deve ser proposta no foro de domicílio do demandado, foro de domicílio do réu. Então, olha lá, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Então, nessa classificação, o direito pode ser real ou pessoal. Sendo direito pessoal, a demanda deve ser proposta no foro de domicílio do réu. Sendo direito real, pode ser um direito real sobre bens móveis ou sobre bens imóveis. Sendo direito real sobre bens móveis, artigo 46, foro de domicílio do réu. Sendo a demanda proposta, versando a demanda sobre direitos reais sobre bens imóveis, que foi o que sobrou, a resposta vai se encontrar no artigo 47, e o foro, o local onde vai se propor a demanda, não vai ser o domicílio do réu, mas vai ser o de situação da coisa. Percebam o artigo 47, para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, era o que faltava, é competente o foro de situação da coisa. O foro, portanto, onde se encontra o bem imóvel. Veja que no artigo 46 e no artigo 47 fala-se em foro. Acho que eu comentei na aula passada a distinção de foro e fórum. Alguém pode me confirmar isso, por favor? Foro é a divisão territorial, fórum é o nome é um edifício. Então é isso. Então eu suspeitava que tinha falado, a Tamires me ajudou ali, muito obrigado, sim, falei. Então é isso, foro é o limite territorial de atuação do juízo, ao passo que fórum são os edifícios. Então no mesmo foro pode ter mais de um fórum. Aqui em Friburgo é um foro que tem apenas um fórum, é uma coincidência, tá? Não uma necessidade. Pois bem, então quando se diz no foro de domicílio do réu, então é na comarca. Na justiça estadual, a delimitação territorial chama-se comarca, foro chama-se comarca, na justiça federal chama-se seção judiciária. Então você vai propor na comarca ou na seção judiciária do domicílio do réu. É a regra geral, mas é uma regra geral que tem várias exceções. Percebam que no artigo 47 já tem ali uma primeira exceção. Pois bem, vimos o 47, é o foro de situação do bem imóvel. Vamos voltar ao 46. Porque esse artigo 46, ele tem um... Não, na verdade é o 47 mesmo, me perdoe. Vamos ao 47, ficar no 47. Eu quero analisar com vocês o parágrafo 1º. Tem que ter atenção ao parágrafo 1º. Percebam bem. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova. Percebam bem, deixa eu tentar clarear a interpretação desse parágrafo 1º. Ele é o parágrafo 1º do artigo 47. E no caput do 47 está afirmado que, tratando-se de direito real é um direito que incide sobre a coisa, res, coisa,
Direito real é o direito que decorre, que incide diretamente sobre coisa. Então, direito real sobre bem imóvel, a demanda deve ser proposta não no foro de domicílio do réu, mas no foro de situação da coisa, no foro onde a coisa, esse bem imóvel, é situado. Então, portanto, é uma exceção à regra do artigo 46. No parágrafo 1º do artigo 47, nós temos uma exceção da exceção. É uma exceção ao artigo 47. No artigo 47, caput, a demanda sobre direito real de bem imóvel deve ser proposta no foro de situação da coisa. Aí o parágrafo 1º vem e diz que o autor pode optar. Logo, não é obrigatório ser no foro de situação da coisa. Ele pode optar por quê? Ele pode optar pelo caput, que é o foro de situação da coisa, regra geral em se tratando de bem imóvel, em se tratando de direito real sobre bens imóveis, é o foro de situação da coisa. Está aí a regra geral quanto a essa situação. O parágrafo 1º traz duas exceções, que vão se somar, portanto, à do caput. Então, veja, ele pode optar pelo foro de domicílio do réu, pelo foro de eleição. Nós veremos o que é foro de eleição quando as partes escolhem. Primeira observação imprescindível é que quando o parágrafo 1º diz o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, tem duas hipóteses no parágrafo 1º, vocês devem somar essas duas hipóteses ao caput. Então faz, na verdade, 3 hipóteses. Situação da coisa, domicílio do réu, eleição. Ok? Esse é o primeiro cuidado. Em quais casos que o autor pode optar? Vamos continuar. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, acrescido à hipótese do caput, se o litígio não recair sobre direito de propriedade. Então é se não for direito de propriedade. Do verbo sendo direito de propriedade, não tem escolha. É o caput, foro de situação da coisa. Se for vizinhança, caput, foro de situação da coisa. Se for servidão, divisão, demarcação, enunciação de obra nova, vai para o caput. Então ele usa uma técnica legislativa a contrário senso. Então você vai utilizar a primeira parte do parágrafo 1º, se não for aquilo que está ali. Veja, o que o caput diz? Direito real sobre bem imóvel. Esquece bem imóvel, o que importa é a natureza de direito real. Então, sendo direito real, que não seja direito real de propriedade, direito real de vizinhança. Então você tem que saber quais são as modalidades de direito real, vai pegar essas aqui e vai tirar fora, o que sobrar ele pode optar. Direito real é uma matéria de direito civil, de direito material. Mas vejam, ali no parágrafo 1º não está uso, não está superfície, não está direito real de habitação. Então já para começo de conversa ali, esses três são direitos reais que não estão no parágrafo 1º. Portanto, não estando no parágrafo 1º, você pode optar. Então, ó, uso, usufruto, habitação, enfiteuse, superfície está ali, superfície não está ali. Então vocês vão ter que casar a aula de direito processual com a aula de direito material. Mas eu acho que os senhores, a essa altura, não viram ainda direito real, o que torna mais difícil. Então façam um asterisco no caderno de vocês e deixam isso muito claro. Esse parágrafo, ele é complicado, tormentoso, ele cai bastante em provas objetivas e a razão é essa. Ele traz duas hipóteses no começo, mas são 3. Porque essas duas devem se juntar do caput, claro. Se tratando de direito real sobre imóvel, a regra é o foro de situação da coisa e o parágrafo traz outras duas hipóteses, são outras duas hipóteses que o autor pode optar, além, claro, da regra geral, que é o caput. Então são duas hipóteses ali escritas, mas são 3 no total. Geralmente o examinador traz uma redação quase que idêntica a essa aí e vai te perguntar se são as únicas, basicamente. Quais são os foros competentes?
Aí vai copiar na letra A lá, o domicílio do réu, foro de eleição. E vai trazendo a letra E. Essas duas mais a do caput. Então cuidado a isso. Segunda questão complexa desse parágrafo primeiro. A segunda questão problemática é que ele bota ali propriedade, bota vizinhança, e numa leitura na diagonal, apressada, sem dominar o assunto, você vai marcar na múltipla escolha, que é o que está no parágrafo primeiro lá. Ó. Então você leu propriedade, opa, então é propriedade. O que o parágrafo primeiro diz? Que pode optar. Mas ao contrário, sendo propriedade, ele não pode optar. Agora, por que o legislador não colocou ali? Ao contrário, eu não sei te dizer. Ele poderia ter colocado: o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, além da hipótese do caput, em se tratando de direito real, de superfície, de uso, de usufruto, de enfiteuse. Mas ele preferiu dar uma de louco aqui. Muito cuidado. Destaquem ali, ó, marca-texto, caneta vermelha, não recair sobre. Ou seja, são os direitos reais que sobram desses aí. Dito de uma outra forma, o que ele quis dizer também é que, em sendo propriedade, em sendo vizinhança, servidão, divisão, demarcação e enunciação, não tem escolha, é o caput. A escolha está, portanto, nos direitos reais que sobram, que não estão nesse parágrafo primeiro. Ok? Bom, vou botar aqui alguns artigos, mas que não compensa analisar aqui por questão de tempo, mas essencialmente porque demanda conhecimentos que, como esse aí de cima, os senhores não têm. Então, por exemplo, o foro de domicílio do autor da herança é o falecido. Direito das sucessões, os senhores verão no 8º período, salvo engano, ou no 7º, por ali. Os senhores verão direito das sucessões. Os senhores verão em inventário, lá em processo civil 2, os senhores estarão no 7º período. Não, no 7º período. Então, são demandas relacionadas, são demandas relacionadas a tópicos que os senhores verão muito adiante. Mas lá, são hipóteses excepcionais. O foro de domicílio do autor da herança, do falecido, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação. Mas o que foi necessário dizer isso? Porque nessas demandas, o autor da herança não é o réu. Então não é o 46 puro. Né? Se Deus me perdoe, eu falecer e a minha filha for fazer a minha herança, vai ser no foro do meu último domicílio, enquanto vivo. É basicamente isso que o 48 está dizendo. O 49 tem disposição parecida quando se trate de ausente. Acho que a ausência vocês já estudaram. O procedimento especial de arrecadação de bens dos ausentes, os senhores verão também em processo civil 2. Todos os procedimentos especiais os senhores serão apresentados, os senhores verão em processo civil 2. Mas diz lá, a ação em que o ausente for réu, uma demanda proposta em face do ausente, será proposta no foro de seu último domicílio. Vejam que a regra é parecida. Que também será competente para arrecadação, inventário e partilha. Depois que se tornar definitiva a ausência, aí vai ter que partilhar os bens dele, é presumido morto, né? E aí vai ser o último domicílio, é bem parecido com o 48. Artigo 50. Quando a demanda tiver como réu incapaz, vai ser no foro do último domicílio ou do representante legal do incapaz. Tutor curador. Artigo 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Só complementou. Isso não é a regra geral do 46? Ok? 52. Parecido. Mas ao invés da autora ser a União, o autor vai ser Estado, Distrito Federal. Então aqui é uma delimitação, uma complementação da regra que já constava do artigo 46. E aí, onde eu quero ver com maior calma com os senhores, é o artigo 53. Vamos começar com a hipótese. Esse 53 tem vários incisos, tá? Ele trata de competência territorial, é competente o foro
Primeira das hipóteses, é uma hipótese excepcional, que tem várias opções. Já de início eu digo aos senhores que são os chamados foros concorrentes. Por que foros concorrentes? Porque nessas hipóteses aí, o autor tem vários casos, vai ter opção de escolher ou uma hipótese ou outra, tá? Vamos lá. Não, nesse inciso primeiro, é um caso, não é foro concorrente, não, é foro subsidiário, tá? Vou até escrever, foro subsidiário. Porque a lei estabelece uma ordem prioritária, tá? Nos outros incisos que é foro concorrente. Vamos lá, inciso primeiro. Para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, questões relacionadas a vínculos matrimoniais, tá? Reconhecimento de união estável é o único que é para formar, né, o vínculo matrimonial, os outros é para extinguir. Separação, anulação, divórcio, os furos são esses aí. Então, lá, inciso primeiro, a linha A. Primeira hipótese, a linha A. O foro de domicílio do guardião do filho incapaz. Então, vamos tratar o divórcio como regra, tá? Como hipótese. Não é apenas o divórcio, mas vamos utilizar o divórcio como exemplo. Estou me divorciando da minha mulher. Temos 2 filhas. Ela está na guarda. Ela está sendo como guardiã dos menores. Eu vou propor a demanda. Aonde que eu devo propor a demanda? No foro de domicílio da ré. Aí vai coincidir ser a regra geral. Foro de domicílio da ré. Agora, se ela propuser a demanda? Vamos supor que eu me mudei para o Rio de Janeiro, ela está aqui em Friburgo. Regra, ela está como autora. Eu serei o réu. A questão é divórcio. Regra geral do artigo 46, deveria ser no Rio, não é? Foro de domicílio do réu. Ela, autora, eu, réu, deveria ser no Rio. Mas como ela é a guardiã das crianças, pode ser aqui em Friburgo. A regra é, portanto, o foro do domicílio, não do réu, mas do guardião do filho incapaz. Ok? Em não havendo filho incapaz, será no domicílio, no último domicílio do casal. Então, muda o exemplo. Eu e ela não temos criança, não temos filhos. Eu fui para o Rio de Janeiro, ela foi para Minas. Fui para Rio de Janeiro capital, ela foi para Juiz de Fora. A demanda vai ser proposta em Nova Friburgo, o último domicílio do casal. C. No domicílio do réu. Se nenhuma... Não, aí mudou meu exemplo. Eu estou em Friburgo. Eu fui para o Rio, ela ficou em Friburgo. Vamos voltar para o segundo exemplo. Eu fui para o Rio, ela ficou em Friburgo. Ela quer propor a demanda. Não vai ser no Rio. Regra de domicílio do réu. Vai ser aqui em Friburgo, porque é o domicílio do casal e foi onde ela ficou. O exemplo que eu dei é da linha C. Domicílio do réu. Se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. Então aquele exemplo que eu dei que ela foi para Juiz de Fora e eu fui para o Rio, vai ser no Rio, se ela propuser a demanda. Vai ser em Juiz de Fora, se eu propuser a demanda. Então na linha C, volta para a regra geral. E no ano passado foi incluída uma nova hipótese por a lei de, sei lá, na metade de 2019, a lei 13.000, tem aqui, ó, 13.894 de 2019, que é o seguinte, vai ser o foro de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da lei Maria da Penha. Ficou um pouco confuso essa linha D, porque parece que só nas hipóteses de não ter filho incapaz, ou apenas na hipótese em que ninguém morar no domicílio, porque ali é um foro subsidiário, né? Prioridade da linha A, depois a linha B. Como ela é a linha D, parece que seria a última hipótese. Mas não, prevalece na doutrina o entendimento de que a linha D pode ser utilizada em qualquer hipótese, tá? Então você imagina que o agressor está na marra, levou os filhos na marra, está como guardião de fato dos menores, mas ele era o agressor. E havia uma medida protetiva contra a moça. Pode ser proposta a demanda no domicílio da moça. Tá? Então vamos voltar. Entre as alíneas A, B e C,
há uma relação de prioridade. Então, em havendo filho incapaz, você deve seguir a linha A, de modo que você deve propor a demanda no foro do guardião dos menores, dos filhos, pouco importando se ele é autor ou réu. É aqui justamente que está a grande peculiaridade. É para beneficiar, é para proteger justamente o guardião. Há um conflito na questão do guardião com a linha D, tá? A linha D pode meio que furar a fila, vamos assim dizer. Na linha B, um dos nubentes saiu do domicílio do casal. Então, no meu exemplo, para deixar claro que eu confundi aqui. Eu saí de Friburgo, fui para o Rio de Janeiro. A minha mulher ficou em Friburgo, minha ex-mulher ficou em Friburgo. O domicílio do casal era Nova Friburgo. A demanda deve ser proposta em Nova Friburgo, pouco importando quem é o autor, quem é o réu. Aqui vai fugir da regra de ser no domicílio do réu. Já na linha C, volta para a regra geral, foro de domicílio do réu. Mas vai ser o foro de domicílio do réu se não tiver nenhuma das hipóteses especiais. Quais são as hipóteses especiais? A existência de filhos, um dos nubentes permanecer no domicílio, e não esqueçam da linha D, se um dos nubentes tiver a proteção da Lei Maria da Penha. Ok? Então, primeira questão, deve sempre chamar a atenção dos senhores, portanto, quando a questão estiver envolvendo essas questões relacionadas a vínculos matrimoniais, tá? Tem essas hipóteses sequenciais, foros subsidiários. Inciso 2º do artigo 53. A demanda deve ser proposta no foro de domicílio ou de residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos. Então, aqui, mais uma vez, não é determinada a competência do local, do foro, pelo domicílio do réu. Porque na ação em que se pedem alimentos, o alimentando é quem está pedindo. Logo, ele é o autor. Então, aqui a regra muda. Nas ações de alimentos, a demanda deve ser proposta no foro do domicílio do alimentando. É pelo reconhecimento da sua hipossuficiência, a sua condição de vulnerabilidade, ele precisa de alimentos. Então, há uma posição de desigualdade. Alguém que pode prestar alimento, alguém que precisa de alimentos. Para tentar restabelecer o equilíbrio, há um benefício. Então, a demanda aqui vai ser proposta no foro de domicílio do autor, em sendo demanda em que se pede alimentos, é no domicílio ou na residência do alimentando. E aqui é uma outra distinção. Geralmente é tudo pelo domicílio, né? Domicílio é o âmbito de... é a residência definitiva, vamos assim dizer, né? Domicílio tem o aspecto de definitividade. Já a residência, não. É onde o rapaz, é onde a pessoa mora, se estabelece sem definitividade. Eu, por exemplo, eu estou aqui direto em Friburgo agora. Meu domicílio é em Friburgo, onde minha família está, onde estou adquirindo bem imóvel. Lá no Rio, eu tenho alguns lugares onde eu fico, mas lá são as minhas residências, né? Aqui em Friburgo, meu domicílio. Bom, essa é a segunda hipótese excepcional. Agora, o inciso 3º, ele tem algumas alíneas. Então, a demanda deve ser proposta no foro do lugar aonde estar a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica. Aqui acaba voltando para a regra geral. Por quê? Porque o domicílio da pessoa jurídica é justamente onde está a sua sede, regra geral, onde está a administração, né? Então aqui a lei quis deixar claro. A linha B. A ação deve ser proposta no lugar onde se acha agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu.
Veja, aqui tem uma certa divergência na doutrina, que é no seguinte sentido. No código anterior, a redação era a seguinte: foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que esta contraiu. O que é esta aqui? A agência ou a sucursal. Vamos chamar de agência. Então, Itaú tem poucas agências ou tem muitas agências? Muitas agências. Prevalece na doutrina o entendimento que deve ser o foro do lugar da agência para as ações, para as obrigações que a agência contraiu. Não é que você possa mover toda e qualquer ação contra o Itaú em face de qualquer agência, onde o Itaú tenha agência. Não é assim que a maioria interpreta. A maioria, porque vai prevalecer o inciso, a linha A, quer dizer, a linha A. Se a demanda é proposta contra o Itaú, a linha A, onde ela tem seu domicílio, que é no local da sua sede. Evidentemente, na ação consumerista, tem uma regra lá no CDC, os senhores terão uma disciplina sobre CDC, sobre direito do consumidor, que lá no CDC vai ter uma regra que vai dizer, ó, quando o consumidor for autor no domicílio do consumidor. Como eu usei o exemplo aqui do Itaú tem muitas demandas consumeristas, aí já é uma outra hipótese, tá? Agora, não sendo em relação de consumo, alguém foi a juízo em face do Itaú, imagine uma empresa qualquer e não é relação de consumo, alguma parceria, alguma questão contratual lá com o Itaú. Quem é o réu? Itaú. Vai propor aonde? A linha A, no foro do domicílio dele, que é a sede. Tem que ver no contrato social. Tudo lá em São Paulo, né, que eles têm domicílio. Agora, o que é a linha B? A linha B é que vai ser proposta a demanda aqui em Nova Friburgo para as obrigações em que a agência de Friburgo contraiu. Porque cada uma das agências tem uma liberdade negocial. Então vamos supor que se contratou uma empresa aqui para fugir da relação de consumo, né? Nem tudo nesse mundo é consumo. Imagine que a agência aqui do Itaú de Nova Friburgo contratou uma empresa qualquer aqui de reparos porque quebrou o vidro lá. Porque tá jorrando lá, o cano tá jorrando água. É uma questão emergencial. Eu já trabalhei em banco, eu sei bem como é que funciona. Tem uma farpelinha lá, uma verbazinha, que o gerente tem a liberdade de resolver esses problemas. Depois presta conta e ajusta. Então a agência de Friburgo, por uma questão local, celebrou algum ajuste qualquer, pactuou lá que vai pagar em 2 vezes. Foi uma obra monstruosa, uma questão emergencial, rachou o chão lá. Alguém teve que ir lá e consertar. Parcelou-se em 2 vezes. Aí não recebeu. O cara aqui de Friburgo não recebeu. Ele vai propor demanda onde? Se não tivesse a linha B, teria que ser lá em São Paulo, que o Itaú seria réu. Não. Se é uma obrigação da agência, é no local da agência. Tá? Esse é o entendimento. Agora, não é uma situação como essa. Imagina, uma questão negocial do Bradesco contra o Itaú. Que não é que a agência celebrou. Não, foi a matriz Itaú que celebrou. Aí vai propor aonde uma questão como essa? A linha A, no foro em que na sede prevista no contrato social em que a ré faz parte, tá? Que o Itaú faz parte. Vamos seguir. A linha C. A linha C, ela também é uma complementação da regra geral, tá? Assim como a linha A. Deixa eu explicar para vocês. Esse tipo de sociedade ou associação despersonalizadas, sem personalidade jurídica, elas têm o seu domicílio onde elas exercem a atividade. Os senhores verão isso lá no direito material também. Não sei se vocês veem isso em teoria do direito privado, domicílio das pessoas jurídicas, ou se os senhores verão isso em direito empresarial, ou nos dois, provavelmente. Então vamos lá. Sendo ré uma sociedade ou uma associação sem personalidade jurídica, sociedade de fato, ela sendo ré, onde é que deve ser a proposta de demanda como regra? No foro de domicílio do réu. Mas aonde que esse tipo de sociedade tem domicílio? Onde exerçam funções. Agora leia a linha C. A demanda deve ser proposta no foro do lugar
onde elas exerçam suas atividades. Mas não é o domicílio dela? A lei só quis deixar claro. Então é regra geral aqui, tá? Até agora não mudou. Tirando a linha B, até agora não mudou. Vai mudar bem agora, ó. A linha D. A demanda deve ser proposta no foro, inciso 3º, do lugar, a linha D, onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigiu o cumprimento. Então aqui sai da regra geral total. Celebramos uma vença em que eu ia, sei lá, pintar uma parede em Goianésia. Não pintei. Meu domicílio é Nova Friburgo. A demanda deve ser proposta onde? Não em Nova Friburgo. Eu que sou um exímio pintor. Eu que faço grafite maravilhosamente bem. Me contrataram para pintar um muro lá em Goianésia. E eu não fui lá pintar, a demanda é proposta lá. Tá? Eu sou citado aqui, tem que ir lá me defender. Porque aqui a lógica é que o juízo esteja mais perto possível do fato. Tá? A linha E é para propor a demanda no foro do lugar de residência do idoso. Primeira observação é que em geral se fala em domicílio, aqui se fala em residência. É onde, não necessariamente onde o idoso tenha definitividade. Pode ser na residência. Mas em qual situação? Não é em todo caso. Então deve ser proposta no foro do lugar da residência do idoso para a causa em que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto. No estatuto do idoso. E aí é legal porque geralmente o estatuto do idoso prevê hipóteses nas quais o idoso é vítima de algo, né? Então o idoso vai ser o demandante. Quando se quer se utilizar de uma norma protetora, é porque o sujeito que esteve protegido na norma protetora teve seu direito violado. Então o Código de Defesa do Consumidor vai proteger o consumidor. Lá tem várias regras de proteção ao consumidor. De modo que quando se vai ao juízo é quando o consumidor é autor, para fazer valer o CDC. É uma lógica parecida aqui, Estatuto do Idoso, para proteger o idoso, em razão de uma hipossuficiência que se constatou. E aí, até para beneficiar o hipossuficiente, o mais necessitado, excepciona a regra geral, porque em demandas na qual se utiliza de direitos previstos no respectivo estatuto, o idoso vai ser o autor. E aí o idoso, sendo o autor, ele teria que, na regra geral, ir demandar no local onde possivelmente seu agressor tenha domicílio. A lei aqui inverteu. Então, como é que se interpreta essa linha E? Sendo o idoso autor, ele excepciona a regra. Pode ser na residência ou no domicílio do autor. Quem pode o menos, pode o mais, né? Quem pode o mais, pode o menos. Se ele pode demandar até mesmo aonde ele não tenha definitividade, é claro que pode ser no seu domicílio também. Então pode ser na residência ou no domicílio do idoso quando ele for autor para fazer valer. Veja, só cuidado, tá? Eu acabei de falar aqui e parei, eu ia complementar, mas parei na metade porque é uma observação importante. Eu ia dizendo, pode ser na residência ou no domicílio quando o autor for autor. Se parar aqui tá errado. Porque se ele for autor em face de qualquer outro tipo de demanda que não trate do estatuto do idoso, aí tem que utilizar a regra geral. Tá? Agora, o autor é idoso e está fazendo valer o estatuto do idoso, aí é no domicílio do idoso. Tá? E a linha F a demanda deve ser proposta no foro da sede da serventia notarial, cartório, de modo geral, de notas, de registro, para ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. Então, houve uma rúbrica qualquer, uma autenticação, um documento do Arthur, mas não foi eu que assinei. A assinatura é falsa. Então, eles prestaram serviço de modo equivocado. O cartório é de, sei lá, 2 barras. Eu tenho firma lá em 2 barras. Não tem, mas imagina que eu tivesse. E aí o cartório de lá errou. A demanda vai ser proposta onde? Pouco importa onde é o domicílio do autor, onde é o domicílio do réu. Se há uma falha na prestação do serviço pela serventia, provavelmente eles vão ser os réus, né? Então você vai a juízo em face
do cartório de notas. A questão aqui é que o cartório de notas não tem personalidade jurídica própria. E aí, se você fosse utilizar a regra geral, você teria que propor demanda aonde se encontra o domicílio do responsável pelo cartório. Isso poderia ser um grande problema, não, mais das vezes é um grande problema, porque como isso envolve muito dinheiro, geralmente é possível que o proprietário do cartório de Duas Barras, só usei aqui como exemplo, mora no Leblon. E você teria que propor demanda no Leblon, pela regra geral. Para quebrar isso, para não correr esse risco, é no local onde o juízo se encontra. Parecido com no local onde a obrigação deva ser cumprida, a lógica aqui é para que o juízo esteja perto de onde ocorreu o fato. Estamos acabando. Vamos agora para o inciso 4º. A demanda deve ser proposta no foro do lugar do ato ou fato para a ação, a linha A, de reparação de dano. Esse ato ou fato gerou um dano qualquer, a demanda é indenizatória, ela deve ser proposta no foro do lugar aonde ocorreu a ação, tá? O ato ou o fato. A linha B é bem específica, quando for réu, administrador ou gestor de negócios alheios. Quando for réu, administrador ou gestor de negócios alheios. Inciso 5º, para acabar. A demanda deve ser proposta no foro de domicílio do autor ou no foro do local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. No inciso 4º, a linha A, fala foro do lugar do ato ou fato para ação de reparação de danos, de modo geral. No inciso 5º, coloca no foro de domicílio do autor ou no foro do local do ato ou fato, quando se tratar de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos. Qualquer outro tipo de reparação de dano que não for acidente de veículo e não for decorrência de ato ilícito, de delito, vai incidir o inciso 4º, a linha A, reparação de dano. O inciso 5º, opção ou no local do dano ou domicílio do autor, em se tratando de delito e acidente de veículo. Ok? Percebam bem. Tirando o inciso 1º, que fala lá do alimentando, é porque há quem diga que no inciso 1º também, tá? Mas é mais seguro dizer, tira o inciso 1º, que é mais controverso. Em todas as hipóteses do artigo 53, no inciso 2º, no inciso 3º, no inciso 4º e no inciso 5º, nós vimos que, de modo geral, o legislador excepciona o artigo 46. 46 que diz que é no domicílio do réu. Aí ele traz opções ali para favorecer o autor, não é isso? Foro do local, domicílio do autor, do idoso. Isto é uma norma protetiva, portanto, nestas situações. Prevalece o entendimento de que, mesmo ciente destas normas protetivas, se o autor quiser propor a demanda no foro de domicílio do réu, não tem problema nenhum. Por isso que eu comecei dizendo que são foros concorrentes. Em todas essas hipóteses, você deve incluir ao lado também a possibilidade de se propor a demanda no foro de domicílio do réu, que é a regra geral. Não são hipóteses, portanto, excludentes do 46, da regra geral, mas são hipóteses que se somam, na maioria dos casos, para beneficiar o autor. Mas se o autor beneficiado não quiser se utilizar do benefício e quiser propor a demanda no foro do réu, não tem prejuízo nenhum para o réu. Porque como é que o réu vai alegar que o juízo é incompetente se é no foro do seu domicílio? O juiz vira para ele, você quer demandar no foro do domicílio do autor? Isso é pior para você. Então não há prejuízo. E tem uma regra geral no processo civil que os senhores verão no próximo período, artigo 282,
que não se declara nulidade, vícios processuais sem prejuízo. Então, se o autor, que é o grande beneficiário, ao invés de utilizar da norma benéfica a seu favor, quiser seguir a regra geral no foro de domicílio do réu, ok, é uma hipótese opcional dele. Até mesmo porque, e aí já fazendo aqui o link com o próximo tópico da disciplina, nós vamos passar